Bem-vindos ao canal Viralizando Fé, onde a fé se torna viral e o amor se multiplica e a esperança se torna contagiosa. Aqui exploramos as maravilhas da fé, compartilhamos histórias inspiradoras e promovemos a positividade que acreditar se torna a realidade. Tenham um bom vídeo. Para que não possais fazer as coisas que seriam más, se ele for guiado pelo Espírito, vocês não estarão sob a lei. Alguns cristãos gostam de atribuir tudo o que homens e mulheres fazem aos demônios. Sabemos que muitas ações dos homens são influenciadas por demônios, mas algumas coisas não exigem demônios, elas não são manifestações de demônios. A Bíblia nos diz claramente que você não precisa de um demônio para cometer adultério, está no DNA da carne. A Bíblia nos diz que você não precisa de espíritos malignos para sair e praticar a fornicação, está no DNA da carne, literalmente. A Bíblia nos diz claramente quais são as obras da carne no capítulo de Gálatas 5, versículos 19 a 21. Agora, as obras da carne são manifestas, e incluem adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, emulações, variações, ódio, bruxaria, ira, conflitos, seduções, heresias, invejas, assassinatos, bebedeiras, folias e coisas assim. Como eu também lhe disse no passado, aqueles que praticam tais coisas não estão herdando o reino de Deus. Vivemos em uma cultura saturada de sensualidade e livre-arbítrio, em uma cultura que incentiva a fazer qualquer coisa que pareça boa. No entanto, o problema é que coisas que são boas não necessariamente significam que são aceitáveis aos olhos do Senhor. Gálatas 5 nos alerta sobre ceder aos aspectos de satisfação imediata do nosso corpo. Existe um conflito entre nós e nossa carne. Nosso espírito nasce de novo, mas vive em um corpo de carne. Mesmo que tenhamos nascido de novo, não significa que não seremos tentados pela nossa carne. Há uma guerra dentro de cada um de nós, uma batalha entre a carne e o espírito. Nosso espírito, nascido de novo, deseja agradar a Deus e buscar as coisas de Deus. Ele anseia pela comunhão com o Senhor. No entanto, ao mesmo tempo, nosso corpo ainda manifesta as obras da carne, como declarado em Gálatas 5, 19 e 21. Portanto, vivemos em constante conflito interior, uma guerra entre o espírito e a carne. A Bíblia nos instrui a afastar o velho homem e vestir o novo homem, e como consequência o espírito. Em Gálatas 5, 16 e 18, Paulo descreve esse conflito: eu digo, andai pelo espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Paulo agora descreve um conflito que ocorre no coração e na mente de cada cristão. Nossa carne deseja uma coisa, mas o Espírito anseia por algo muito diferente, e isso se deve ao fato de que o novo nascimento dá à luz um homem espiritual. Uma pessoa carnal não experimenta esse conflito, pois está vivendo exclusivamente na carne. A carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Aqui está a chave para você e para mim, a chave está em andar no Espírito. No entanto, é importante notar que caminhar no Espírito nem sempre é fácil, muitas vezes é uma batalha. Há uma guerra acontecendo dentro do cristão, uma batalha entre a carne e o Espírito. Paulo destaca que esses são opostos, contrários um ao outro, não vivem em harmonia. Quando Davi cometeu adultério, ele não estava possuído por um demônio, ele estava simplesmente agindo em sua carne. Nossa carne anseia por sexo, o que é completamente normal, e as pessoas naturais tentam demonizar o sexo e transformá-lo em algo maligno. Sexo não é mal ou ruim, é uma maravilhosa união que Deus criou para um homem e uma mulher se envolverem juntos no âmbito de um casamento sagrado. No entanto, nossa natureza pecaminosa tenta buscar o sexo fora das restrições do casamento, e nossa cultura pecaminosa nos encoraja a praticar sexo fora dessas restrições. Portanto, é normal que o corpo deseje sexo, mas onde perdemos o caminho é quando ultrapassamos os parâmetros que Deus estabeleceu claramente para nós. Um homem e uma mulher casados em santo matrimônio. É a carne do corpo humano que se perde na tentativa de adquirir algo natural, mas através de meios profanos.
Uma das muitas razões pelas quais Deus estabeleceu parâmetros rigorosos para o sexo é devido às consequências físicas e espirituais disso. No primeiro capítulo de Coríntios, versículos 15 e 17, Paulo adverte sobre a importância da união espiritual. Você não sabe que os seus corpos são membros do próprio Cristo? Devo então levar os membros de Cristo e uni-los a uma prostituta? Você não sabe que aquele que se une a uma prostituta é alguém com seu corpo, pois está escrito que os dois se tornarão uma só carne. Mas quem está unido com o Senhor é um com ele em espírito. Ao se unir a essa pessoa no espírito, você está literalmente dizendo que no mundo espiritual vocês são duas pessoas envolvidas. A fornicação e os relacionamentos baseados nela são tão prejudiciais e negativos. Pode-se perguntar por que essas pessoas simplesmente não seguem caminhos diferentes, pois desejam se separar, mas não conseguem. Sabem que não são bons um para o outro, desejam seguir em frente, mas não conseguem. O relacionamento deles não está progredindo, e eles querem terminar, mas não conseguem. Não é tão simples assim. Existe uma conexão entre os dois que transcende o físico, indo além de qualquer relação platônica. Eles se uniram e se tornaram um. Entende-se que há uma conexão entre eles que transcende a natureza, ultrapassa este mundo. Aquele que está unido a uma prostituta torna-se um só corpo com ela, pois está escrito que os dois serão uma só carne. Em outras palavras, essas duas pessoas estão casadas no mundo invisível. Existe um tipo de relacionamento chamado amigos com benefícios. A relação amigos com benefícios é aquela em que duas pessoas são fisicamente íntimas, mas não têm nenhum compromisso um com o outro. Pessoas envolvidas nesse tipo de relação dormem juntas, mas o relacionamento não é romântico, não é exclusivo e não possui amarras anexadas. Você já notou que, em todos os casais de amigos com benefícios, pelo menos um deles começa a se apegar a outra pessoa? Isso acontece toda vez, e a razão para isso é que estão se unindo espiritualmente. A fornicação constrói uma conexão espiritual entre as pessoas. Por isso, as separações podem ser tão difíceis. Quando o relacionamento termina, você se sente como se algo tivesse sido arrancado de você. A verdade é que algo foi retirado de você, uma parte de você se foi com aquela pessoa. Separações podem parecer tristes em alguns momentos porque alguém com quem você se uniu se foi. Há pessoas que são casadas com alguém e ainda sentem falta de seus ex de mais de uma década atrás. Por que você acha que isso acontece? É porque se tornaram uma só carne com eles. Você ouve a frase "o tempo cura tudo", mas não é verdade. O tempo não conserta as coisas do espírito, então 3, 4, 5 anos podem passar, e você ainda está lutando com o rompimento. Deus criou o sexo, Ele ama você, e é por isso que Ele estabeleceu parâmetros específicos para duas pessoas dormirem juntas. Deus se importa, e as leis de Deus estão lá para você seguir, para o seu próprio bem e benefício. Deus conhece as consequências de uma vida promíscua, e repetidamente, em sua palavra, Ele nos adverte contra esse estilo de vida. Portanto, não há nada de errado em desejar sexo, mas deve ser obtido dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18. Então, eu digo, ande pelo Espírito, e você não satisfará os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, para que você não faça o que quiser. Mas se você é guiado pelo Espírito, você não está sob a lei. Ao chegarmos ao final desta jornada provocativa e reflexiva, é crucial lembrarmos que a linha tênue entre a tentação e a redenção muitas vezes nos desafia. Entre a tentação e a redenção, a natureza enganosa da luxúria, fornicação e adultério busca iluminar as intricadas camadas que envolvem nossos desejos mais profundos. Que esta exploração nos inspire a buscar a verdadeira redenção, encontrando equilíbrio e compreensão em meio às sombras da luxúria. Que a consciência despertada nos conduza a escolhas conscientes, moldadas pela compaixão e pelo respeito mútuo. Lembremo-nos sempre de que, mesmo nas encruzilhadas da tentação, a verdadeira redenção reside na jornada em direção à autenticidade e ao amor genuíno.
Que cada passo nos aproxime da compreensão plena de nossas próprias complexidades, nos guiando para além das armadilhas da ilusória luxúria, fornicação e adultério. Que a luz da sabedoria nos acompanhe, guiando-nos para um caminho de integridade e verdade. Viralizando fé, onde a fé se torna viral e o amor se multiplica.